Hoje nós vamos falar sobre Santo Domingos de Gusmão. Ele viveu na Idade Média, tinha 2 irmãos, família muito religiosa, classe média alta. Viviam tão intensamente a sua religião que ele e mais um outro irmão são reconhecidos pela igreja como santos. O irmão dele e a sua mãe são beatos. São Domingos fundou uma ordem de religiosos para pregarem a palavra de Deus no meio dos intelectuais. A ordem dos pregadores, conhecidos como dominicanos. Eles estão espalhados em todo o mundo e pregam a palavra de Deus. Na sua congregação entrou um dos maiores intelectuais da igreja, chamado São Tomás de Aquino, inspirado na espiritualidade de Santo Domingos. A sua festa é celebrada no dia 8 de agosto. Santo Domingos, rogai por nós. Nós estamos de volta com o nosso tema no programa Isto é Igreja, falando sobre a liberdade. A liberdade de pensamento. Todos nós pensamos o que queremos. Também o nosso pensamento pode ser educado. A liberdade de ir e vir. Como é bom a gente morar num espaço onde nós podemos nos locomover. Mesmo que o mundo seja agitado, que às vezes tenhamos empecilhos, mas graças a Deus nós podemos ir e vir. A liberdade de expressão, dizer o que pensamos. A liberdade religiosa, podermos professar a nossa fé sem que tenhamos que sofrer coerção, perseguição. Apesar de que hoje a gente assiste no mundo alguns sinais que comprometem a liberdade religiosa. Mas é um direito do ser humano expressar, viver a sua fé de maneira livre. No meio familiar, é um assunto que perturba os pais de família. Como educar os seus filhos no amor, para a responsabilidade, mas sem impedir o seu crescimento, a autonomia da pessoa. Hoje nós viemos fazer uma visita a uma família, conversar com ela como que foi a educação, como que é. Porque a educação nunca termina, ela sempre vai acontecendo enquanto nós estamos vivos. Nós estamos conversando com uma jovem, a Zênia. Zênia, como que você encara a responsabilidade da cobrança dos pais, porque sempre existe, todo filho que é amado é cobrado, e como que você encara essa liberdade, conjugando aí com a responsabilidade? Você se sente uma pessoa livre? Então, essa palavra é bem complicada, né? Falar da liberdade é bem difícil. Porque, por exemplo, para alguns amigos, alguns conhecidos, liberdade é você sair, não ter hora para chegar, não avisar para os pais para onde você está indo. E isso eu nunca tive. Fazer o que você quer. Exatamente. Eu nunca tive isso de fazer o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti inferior, ou nunca nem tive vontade de fazer isso, porque essa não foi a educação que eu tive, não foi a forma como eu fui ensinada aqui dentro da minha casa. Eu tenho certeza que a liberdade que eu tenho hoje, aos meus 22 anos, não é a mesma que eu tinha, por exemplo, aos 17, aos 18 anos. Mas eu mesmo, naquela época, eu não conseguia me dar a liberdade porque eu sabia que eu não tinha responsabilidade para isso. Naquela época eu ainda almejava uma faculdade, eu ainda queria muitas coisas que eu sabia que eu precisava criar uma responsabilidade, né? Para eu poder saber que futuramente eu poderia garantir essa minha liberdade através das minhas escolhas. E com isso, os meus pais irem me conhecendo e saber que eles podiam ter a confiança em mim para hoje eu ter a minha liberdade da forma como eu fui educada, né? Acho que essa é uma palavra bastante interessante, não é? A confiança. Se dá liberdade para o filho e o filho precisa mostrar que sabe viver na liberdade. E a senhora, como que é acompanhar? Porque a mãe sempre acha que a filha não vai crescer, né? Que vai ser sua bebê, e quando de repente percebe que já é uma pessoa autônoma, que tem pensamentos formados. Eu agradeci a Deus, porque eu sempre, na juventude, eu também fui muito cobrada pelos meus pais. Graças a Deus, eu falo sempre para elas.
a educação que a gente está dando para vocês não é aquela educação do passado, é aquela educação que dá autonomia, cobra e acompanha, né? Então, assim, o pai dela era mais rígido do que eu, em termos de educação, era mais duro. E a mãezinha sempre apoiando e dizendo, não, é assim mesmo, ele tá certo, dando todo apoio, né? Nas chegadas, das saídas, às vezes era meia-noite, ele já tava me cobrando do horário. Eu falei, mas meia-noite tá começando as baladas, né? E calma, calma, mas assim, ela é sempre muito obediente. Eu, graças a Deus, a gente... na educação, na fé, na igreja, e eu sempre pedindo a Deus para minhas filhas serem assim, um grande exemplo de pessoas que batalham, que lutam por essa liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. E até hoje, graças a Deus, elas me dão muita confiança, né? Já estão uma de 27, outra de 22, e assim, um grande exemplo que elas aprenderam, né? E assim, os pais hoje... eles têm que procurar ser um pouco duro, né? Ele tem que ter aquele poder de ter respeito pelos filhos, porque os pais, quando eles perdem o respeito, ele não consegue ser acompanhar. Respeitados também, né? Ser respeitado, né? Então, assim, a gente aprende muito com as outras famílias, pelo que você vê, mas eu acho que os pais, eles têm que resgatar esse poder, né, de acompanhar, de dar liberdade com responsabilidade, de orientar, né? Os filhos precisam de amor, de carinho. Quando uma família se desestrutura é porque os pais não deram o amor que tanto precisava para esse jovem. E o limite é um sinal de amor, não é? Isso. Ou seja, às vezes dizer não, ou seja, eu digo não porque te amo. Isso. Digo não porque Não é? te amo. Eu achei interessante um aspecto para a gente concluir. Nós estamos chegando ao final do programa, praticamente, mas um aspecto interessante, você vai sair, vai chegar a tal hora. Aqui não é discutir a hora que chega, mas dialogou, avisou, deixou os pais em paz, é o que falta para tantas famílias, não é? Não sabe para onde estão os seus filhos, não sabe que hora vai chegar. Avise, deixa o seu pai dormir, deixa a sua mãe dormir, acho que isso é legal. Obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe, que vocês continuem dialogando como mãe e filha, que vocês continuem se apoiando, se amando. E eu sempre digo, Zênia, enquanto a gente tem uma pessoa para pegar no nosso pé, a gente tem a certeza que nós somos amados. No dia em que nós temos uma pessoa indiferente, então nós já não somos mais lembrados. E aí isto é um problema. É o caso de muitas pessoas. Estou nem aí, não sabe para onde os filhos vão, nem sabe que horas vão voltar. Deus abençoe vocês. Diga uma palavra para os jovens, os filhos. Agora. Não, eu digo assim, como a minha mãe mesmo falou, é preciso ter muita responsabilidade e você precisa também você precisa passar isso para o seu pai, passar uma confiança para o seu pai, que eu tenho certeza que você, dando isso, você vai receber. E como o padre mesmo falou, é necessário muito diálogo. Sem diálogo a gente não consegue conviver com as pessoas mesmo. E para os pais também, para os filhos e para os pais, para serem exemplos. Eu tenho certeza que vocês sendo exemplos para os filhos, eu tenho certeza que os filhos vão saber seguir o caminho certo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Isso é Igreja, aqui da Fazenda da Esperança, em Manaus. Pedimos a bênção de Deus para você, para a sua vida, para as suas escolhas. O ser humano foi criado por Deus no amor, para viver na liberdade. Viver na liberdade implica viver com responsabilidade. Deus abençoe suas escolhas. Felicidades. Fique com Deus. Foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade